Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Google Ads. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre palavras-chave negativas, tá? Mas antes de entrar no assunto em si, quero dar um aviso que eu fiz um vídeo sobre palavras-chave, só que palavras-chave positivas, relevantes para o seu anúncio, porque eu dividi em duas partes, pensando mais com relação ao assunto mesmo, que são assuntos diferentes, extensos, e ia ser muito melhor porque eu foquei exatamente nas palavras relevantes. Eu mostrei tudo, como é que a gente acha, quais são as fontes, como é que a gente monta uma lista, todas as correspondências, tá? Eu mostrei o que é correspondência ampla, o que é correspondência de frase, o que é correspondência exata, o que é a ampla modificada. Então eu mostrei tudo, tá tudo explicado, tá tudo esmiuçado para vocês, tá? Eu aconselho a vocês verem esse vídeo, porque tá muito bem explicado lá, tá muito bem detalhado e vai ajudar vocês a entenderem melhor, com mais profundidade, a importância das palavras-chave, tá? Entrando agora no assunto sobre palavras-chave negativas, que também é de extrema importância vocês considerarem nas suas campanhas, principalmente as campanhas do tipo rede de pesquisa, porque a principal segmentação desse tipo de campanha são as palavras-chave, tanto as relevantes, tanto as negativas, tá? Porém, muitas pessoas não dão muita importância para as palavras-chave negativas, tá? Principalmente quem está iniciando agora, a criação de campanhas e tudo mais, os anúncios dentro da plataforma do Google Ads. Muitos não dão muita importância para as palavras-chave negativas. Mas o grande segredo de uma campanha bem segmentada, bem direcionada, são as inclusões das palavras-chave negativas. Por que eu falo isso? Porque é tão importante quanto ter palavras-chave relevantes na sua campanha, mas também tem que ter palavras-chave negativas, ou seja, são palavras que não possuem nenhum tipo de ligação com o que você está oferecendo. Ou seja, você vai informar o Google que a partir do mecanismo, a partir do termo de pesquisa usado pelo usuário, você informa ao Google que não é para exibir, não é para considerar a exibição do seu anúncio a partir de um termo que você não quer que apareça, entendeu? Que você não quer que considere. Então é muito importante ter essa noção e ter essa noção da importância das palavras-chave negativas, beleza? Então, entrando já no assunto, primeiro a gente pode definir o que são palavras-chave, né? Então aqui, o que são, tá? O que são palavras-chave negativas, tá? Palavras-chave negativas são palavras ou frases, tá? Que você informa ao Google que não quer que considere para exibição dos seus anúncios, tá? É basicamente isso, são palavras que você não quer, tá? Que você ache que não tem nenhum tipo de relação com o que você está oferecendo, tá? Para não ser exibido o seu anúncio, beleza? São palavras que podem ter uma certa semelhança com o que você
esteja anunciando, tá? Anunciando, porém você não quer que seja exibido os anúncios a partir desses termos pesquisados, tá? Pelo usuário. É basicamente isso. Você não quer, tá? Você não quer. É basicamente isso, tá? São palavras que você considera irrelevantes para você, irrelevantes para a sua campanha, tá? Agora, como elas funcionam na prática, tá? Como é o funcionamento? Funcionamento. Como é o funcionamento? Funcionamento. Tá? A intenção. Calma aí. A intenção de incluir as palavras-chave negativas, como a gente viu nas campanhas, é simplesmente evitar que seus anúncios apareçam de forma indesejada para termos que não possuem ligação com a sua oferta, tá? Como a gente viu na definição de palavra-chave, tá? E como a gente como é feito isso na prática, tá? Vamos supor, exemplo, tá? Um exemplo. Vamos supor que você esteja oferecendo, curso de violão. Beleza? Curso de violão. Então, vamos supor que a gente vai montar a nossa campanha e incluir as palavras. Então, as palavras relevantes, palavras-chave relevantes poderiam ser curso, vou botar aqui embaixo, curso de violão, curso de violão online, aula de violão, aula online de violão, aula de violão para iniciantes, e assim vai, tá? Essas são as palavras que você quer que o Google considere para a exibição dos seus anúncios, tá? As palavras-chave negativas,
poderiam ser, são as palavras que você não quer que o Google considere para exibição do seu anúncio. Ou seja, aqui pode ser curso de guitarra, tá? Curso de violino, curso de piano, tá? Curso de violoncelo, tá? Qualquer tipo de curso que não seja o que você esteja oferecendo, você pode negativar, beleza? Considere diversos, até curso de idiomas, tá? Inglês, francês, você tem que negativar, porque o Google, mais à frente a gente vai ver sobre as correspondências de palavras-chave negativas, tá? Você tem que considerar diversas variações, diversos nichos que de alguma maneira tem alguma semelhança com o que você está oferecendo, tá? Então aqui foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo. Com certeza tem muito mais palavras-chave para a gente negativar, mas aqui é só para uma ilustração, só para vocês terem uma ideia do como é que é o funcionamento disso, tá? Então você incluindo curso de guitarra, curso de violino, curso de piano, curso de violoncelo, você informa ao Google que no momento da pesquisa do usuário, se ele estiver pesquisando sobre curso de violino, o Google ele não vai considerar para exibição do seu anúncio quando o usuário pesquisar curso de violino, entendeu? Somente quando for curso de violão, beleza? É assim que funciona as palavras-chave negativas. Agora a gente vai entrar no assunto um pouco mais a fundo, tá? Um pouco mais específico, sobre correspondência de palavras-chave, tá? As correspondências de palavras-chave também existem nas palavras-chave relevantes, nas palavras-chave positivas, tá? Tá tudo explicado no primeiro vídeo sobre palavras-chave relevantes. Eu explico detalhadamente como funciona, tá? E nas palavras-chave negativas também existem os tipos de correspondência, tá? A gente vai ver aqui agora, tá? Correspondência de palavras-chave negativas. Correspondência, tá? Existem várias diferenças, tá, entre elas, mas as principais. Mas antes disso, vamos lá. O que são as correspondências de palavras-chave? O que são, né? O que são? As correspondências de palavras-chave, vou botar aqui, vou explicar direitinho. As correspondências de palavras-chave negativas também é uma forma de controlar o que não deve ser exibido, tá? Com relação aos seus anúncios. Com relação aos seus anúncios, tá? Diferentemente das correspondências de palavras-chave relevantes, a gente tem um controle do que vai ser exibido ou não. As correspondências de palavras-chave negativas, a gente tem um controle, é uma forma de controlar o que não deve ser exibido, tá? E uma das diferenças entre as correspondências de palavras-chave negativas e as relevantes é que as palavras-chave negativas são 3 correspondências, tá? E as palavras-chave relevantes são 4. Eu vou citar aqui elas para vocês, tá? A primeira são correspondências ampla, tá? Deixa eu copiar e colar para ficar mais fácil. Correspondência de frase, tá? A terceira,
correspondências exatas. Tá? Só para dar um overview aqui, tá? A diferença é basicamente, uma das diferenças é basicamente essa, tá? Eu vou explicar a diferença entre essas correspondências mais à frente. Então, a primeira, tá? Mas antes de entrar nesse assunto, eu só vou explicar. A diferença entre as duas, como eu acabei de falar, é que as correspondências de palavras-chave negativas são 3 e as relevantes são 4. A única que não tem são as correspondências amplas modificadas. O que caracteriza as correspondências amplas modificadas é o sinal de mais. Se vocês verem o vídeo que eu fiz sobre as palavras-chave relevantes, vocês vão entender. Mas, exemplificando, tá? Resumindo, correspondência ampla modificada, você indica o Google, né, para as palavras relevantes, você indica o Google com sinal de mais à frente da palavra positiva, com a palavra que você quer que o Google considere como palavra-chave relevante. Você informa ao Google, no momento do termo de pesquisa do usuário, tem que ter esse termo, tem que estar incluído esse termo no momento da pesquisa do usuário. Caso contrário, você não exiba meu anúncio relacionado a esse tipo de correspondência, tá? Como a correspondência ampla modificada e tem um sinal de mais, tá? À frente das palavras, e a diferença a diferença entre elas e o porquê do Google não considerar correspondência ampla é porque a gente identifica as palavras-chave negativas com um sinal de mais, ou seja, tá? Identificamos, deixa eu botar aqui, identificamos as, escrevi aqui de novo, identificamos as palavras-chave negativas das palavras-chave relevantes com o sinal de menos. Deixa eu botar aqui em negrito, sinal de menos, tá? Sinal de menos, vou botar entre parênteses, com sinal de menos. Por isso que não tem, tá? Por isso que não tem a correspondência ampla modificada, porque a correspondência ampla modificada a gente identifica com o sinal de mais, né? E não fazia sentido ter um sinal de mais e um sinal de menos numa palavra. Não faz sentido, por isso que o Google não considera a correspondência ampla modificada, tá? Vocês vão entender, eu só estou dando um overview, um resumo, tá? Mas vocês vão entender mais a fundo se vocês assistirem o vídeo sobre palavras-chave relevantes, beleza? Seguindo, tá? Agora eu vou especificar cada uma delas. Então, a primeira é as correspondências amplas modificadas. Ela é parecida com a correspondência de palavra-chave com as palavras-chave relevantes, tá? Mas ela funciona assim, tá? Ela funciona quando você indica ao Google uma palavra-chave sem nenhum tipo de sinais, tá? Ou caracteres,
sem nenhum caracteres, tá? A palavra-chave é simplesmente bota aqui, simplesmente como a gente escreve, tá? Ela funciona, bota aqui, você informando ao Google essa correspondência, você indica que não é para exibir os anúncios se conter as palavras, conter os termos, né, de pesquisa do usuário no momento da pesquisa. Ficou estranho, né? Deixa eu só melhorar. Você indica que não é para exibir os anúncios se conter os termos de pesquisa do usuário no momento da busca pela informação. Traduzindo, a correspondência ampla negativa, deixa eu botar negativa aqui, negativa, ela vai funcionar a partir do momento, ela vai funcionar quando você vai indicar ao Google uma palavra que você não quer que ela considere para poder exibir seu anúncio, tá? Porém, para palavras-chave negativas, ela vai considerar, tá, variações, ela vai considerar termos semelhantes, tá? Se tiver algum termo semelhante, o Google vai considerar para exibição. Então é muito importante, eu vou falar mais à frente, a importância de incluir variações dessas palavras-chave negativas, tá? Exemplo, a palavra-chave normal, vamos continuar ainda com o termo aula, vamos supor que a gente dá aula de violão, tá? Você dá aula de violão. Então, a palavra-chave negativa que você quer incluir na sua campanha é aula de guitarra. Aula de guitarra. Beleza? Então, para identificar que ela é uma negativa, palavra-chave negativa, a gente põe um sinal de menos. Sinal de menos. Beleza? Você informando isso aqui ao Google, fala assim: Google, eu não quero que apareça, que você considere para exibição dos meus anúncios, quando o usuário pesquisar a palavra aula de guitarra ou algo semelhante, tá? Só que a semelhança você tem que incluir, tá? Então vamos supor, bota aqui, possibilidades de exibição dos anúncios a partir das pesquisas dos usuários. Vamos supor que o usuário pesquisou, por exemplo, aula de guitarra, tá? Guitarra, curso de guitarra. Tiveram várias pesquisas e a gente vou voltar e a gente vai um a um
vendo se vai exibir ou não, tá? Se o Google vai exibir ou não seu anúncio a partir dos termos que o usuário está pesquisando. Curso de guitarra, aula online de guitarra, aula online de guitarra para iniciantes, aula para guitarra mas o que? Deixa eu pegar uma colinha aqui. Eu fiz uma colinha, só que eu esqueci para poder planejar melhor. Deixa eu pegar só uma colinha, só pra gente agilizar isso aqui. Aqui, bem melhor, tá? Bem melhor. Deixa eu pegar a colinha. Deixa eu só... Deixa eu aumentar aqui a fonte. Tá, vamos ver. Possibilidade de exibição dos anúncios a partir dos termos pesquisados pelo usuário aqui, tá? A gente dá aula de violão. E uma das palavras-chave negativas interessantes para você pôr seria aula de guitarra, tá? Então o usuário pesquisou, o de vermelho é o que não vai ser exibido, tá? E o de verde é o que pode ser exibido. Então o usuário pesquisou curso de guitarra. Vai aparecer? Não vai aparecer porque você informou aula de guitarra como palavra-chave negativa. Curso de guitarra? Curso guitarra pode aparecer? Não pode porque você informou, mesmo não tendo a palavra D aqui, muito provavelmente não vai aparecer seu anúncio caso tenha alguma pesquisa, contendo esses termos, tá? Curso para guitarra pode aparecer? Pode aparecer, por quê? Por conta dessa preposição aqui, tá? Para. Curso online pode aparecer? Pode. Por quê? Porque não tem nada específico, tá? Se pode aparecer, pode. Principalmente curso de guitarra online. O curso online de guitarra. Pode aparecer. Tá? Aulas de guitarra. Pode aparecer? Pode. Tá? Eu vou explicar mais à frente o porquê pode aparecer. Por conta das variações. Vou explicar logo agora. Diferentemente das palavras-chave relevantes, tá? Que você não precisa se preocupar com as variações que o Google vai considerar, você não precisa incluir na sua lista de palavras-chave. Nas palavras-chave negativas, o Google não os considera. Porque se você botar aula de guitarra somente, tá? Se o usuário pesquisar aulas de guitarra, vai aparecer por conta dessas variações. Essas variações podem ser erros ortográficos, tá? Sinônimos, singular, plural. Então, assim, tem que prestar muita atenção nessas variações. Tem que incluir todas as variações que você não quer que o Google considere para exibição do seu anúncio, tá? Outro exemplo, curso de guitarra online vai aparecer? Não vai aparecer, tá? Curso de guitarra grátis pode aparecer? Pode aparecer. Então, vamos trocar esse curso para aula. Fica melhor. Aula de guitarra. Se eu mudar isso aqui para aula, não vai aparecer porque no termo de pesquisa está relacionado ao que você informou ao Google. Aula de guitarra online e aula de guitarra grátis. Mesmo tendo termos antes ou depois, tá bom? Cursos de guitarra pode aparecer? Pode aparecer. Principalmente a palavra curso, que não tem, mas pode estar relacionado, tá? E a variação aqui dos cursos, mesmo tendo guitarra. Guitarra aula pode aparecer? Pode aparecer. Mesmo estando em ordens diferentes, tá? Então, resumindo, você informando
ao Google as correspondências amplas negativas, você informa ao Google, você fala assim: Google, eu não quero que você considere essa palavra aqui para exibir o meu anúncio, tá? Eu não quero. Mas você informando assim, você abre precedência, né? Por isso que você tem que considerar as variações de palavras-chave negativas para você ter uma segmentação muito mais específica, tá? Aí você informa ao Google exatamente, como a gente viu, aulas. Se o usuário pesquisar aulas de guitarra, vai aparecer porque você não especificou como negativa, mesmo tendo aula de guitarra, tá? Seguindo a próxima é correspondência de frase. Correspondência de frase também é muito parecido com a correspondência de palavras-chave relevantes, só que tipo, ela funciona, tá? Ela funciona quando você informa ao Google que ela funciona quando você informa ao Google que uma determinada palavra-chave, tá? Tem que estar exatamente na mesma ordem no momento da pesquisa do usuário para não exibir os anúncios, tá? Não há problemas se houver termos antes ou depois das palavras indicadas como correspondência de frase. E identificamos, tá? Essa correspondência com as aspas, tá? É parecido com as correspondências de palavra-chave de frase relevante, tá? Só que o sentido de usar ela é diferente. Traduzindo isso aqui, tá? Você vai usar esse tipo de correspondência de frase quando você informar ao Google, tá? Que se informar a palavra ao Google que para não exibir o seu anúncio, tá? Tem que prestar atenção nisso. Para não exibir seu anúncio no momento da pesquisa do usuário, tá? Tem que conter, tá? Tem que estar exatamente, tá? Os termos pesquisados pelo usuário tem que estar exatamente na mesma ordem que você está informando ao Google. Por exemplo, tá? Vamos continuar com o nosso exemplo aqui. Você quer negativar a palavra guitarra. Beleza. Então a gente põe aqui aspas. A gente põe aspas aqui entre as palavras. Você informando isso ao Google, você fala que para não poder
exibir os seus anúncios, o usuário tem que pesquisar exatamente nessa ordem: aula de guitarra. Entendido? Então vamos lá. Vamos ver aqui as possibilidades de exibição dos seus anúncios a partir das pesquisas dos usuários, tá? Com essa correspondência de frase. Vamos lá. Vai aparecer curso de guitarra? Vai aparecer? Não vai aparecer, tá? Não vai aparecer porque... Não, quer dizer, vai aparecer. Desculpa, vai aparecer porque tem aula curso, tem um curso e você não informou a palavra curso, tá? Vai aparecer. Beleza? Curso guitarra. Muito provavelmente não vai aparecer, tá? Mesmo eu não tendo a preposição aqui de. Beleza? Curso para guitarra. Pode aparecer? Pode aparecer, tá? Curso online de guitarra. Pode aparecer? Pode aparecer. Aulas de guitarra. Pode aparecer? Pode aparecer, tá? Uma observação. A gente viu lá as variações. Mesmo estando na mesma ordem, não tem a variação. Você informou aula. Se você botasse aulas de guitarras ou aulas de guitarra, não apareceria, mas aqui vai aparecer, tá? A próxima. Aula de guitarra online vai aparecer? Não vai aparecer, porque tá na mesma ordem que você informou ao Google, tá? Mesmo tendo termos depois. Acho que eu informei aqui, né? Não tem problema se houver termos antes ou depois das palavras indicadas, tá? Ah, deixa eu botar aqui uma observação. E não pode... Só não pode ter, tá? Só não pode ter termos entre as palavras informadas também, tá? A gente vai ver um exemplo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Então, aulas de guitarra, mesmo tendo um termo de pesquisa depois, mas estando na mesma ordem, não vai aparecer porque você informou isso ao Google, tá? Então aqui, cursos de guitarra vai aparecer? Vai aparecer. Guitarra aula vai aparecer? Vai aparecer porque não está na mesma ordem, e mesmo tendo aqui guitarras de aula, não iria aparecer porque não está na mesma ordem, tá? Deixa eu botar aqui um exemplo, cara. Que é aula de guitarra. Aula de guitarra. Na teoria, iria aparecer. Na teoria, iria aparecer. Não iria aparecer, tá? Só que o usuário pesquisou aula online de guitarra. A partir desse momento que ele botou um termo entre a palavra de correspondência de frase que você informou ao Google, isso já impossibilita de não exibir. Então, o Google não vai considerar essa palavra, então a possibilidade de aparecer é grande. Então, ela vai aparecer, tá? Então, resumindo, a correspondência de frase só vai funcionar se o usuário, tá? Só vai funcionar para não exibir o seu anúncio, tem que bater nessa tecla, para não exibir seu anúncio, se o usuário pesquisar através dos termos de pesquisa dele, tá? Se tiver exatamente na mesma ordem que você... A palavra tem que estar na mesma ordem que você indicou ao Google, tá? Senão, o Google vai considerar para exibição, beleza? Seguindo, a nossa última, que é correspondências exatas, tá? Correspondências exatas. Ela funciona quando o usuário pesquisa exatamente a palavra-chave
que você informou como exata para não exibir seus anúncios, beleza? Então a correspondência as correspondências exatas negativas, elas funcionam, deixa eu botar aqui no plural, elas funcionam somente quando o usuário pesquisa exatamente a palavra que você informou como exata, tá? Para não exibir seu anúncio. Então vamos ao nosso exemplo, pegando o mesmo exemplo aqui. Ao invés de aspas, deixa eu botar aqui. Era identificada ela é identificada a partir dos colchetes, tá? É igual das correspondências de palavra positivas. Aqui, botar entre parênteses. A gente identifica as palavras-chave exatas, tanto as relevantes, as negativas, com os colchetes, tá? Então a gente retira aqui, a gente põe o colchete desse lado, colchete desse lado aqui. Agora vamos ver quais anúncios podem aparecer a partir das pesquisas dos usuários. Quais anúncios que não podem aparecer, né? Vamos lá. Curso de guitarra pode aparecer? Pode aparecer, tá? Curso de guitarra pode aparecer? Pode aparecer. Curso para guitarra pode aparecer? Pode aparecer o anúncio, tá? Curso online de guitarra pode aparecer? Pode, com certeza. Curso, aulas de guitarra pode aparecer? Pode, porque você, se você não usar as variações, tá? A possibilidade de aparecer é grande, tá? Aula de guitarra online pode aparecer? Pode. Deixa eu botar uma observação aqui, tá? Não pode, bem importante isso aqui, não pode conter nenhum termo antes, entre e depois das palavras exatas, tá? Se tiver, como a gente viu aqui, aula de guitarra, mesmo tendo os termos, tá? A palavra que você tá negativando, se tiver, vai aparecer seu anúncio, tá? Então, aula de guitarra online vai aparecer porque tem um online aqui, tá? Então, vai ficar de verdinho porque vai aparecer. Aula de guitarra grátis vai aparecer, mesma coisa, vai aparecer. Cursos de guitarra vai aparecer? Vai aparecer. Vou botar aqui, aula de guitarra. Tem todas, menos aula de guitarra. Aula de guitarra não vai aparecer porque é exatamente o termo, tá? O termo que você usou como correspondência exata negativa. Então, se o usuário pesquisar exatamente essas palavras-chave, e tem que estar na mesma ordem e exata, o seu anúncio não vai aparecer, beleza? Então, um resumão delas todas, tá? Então vamos voltar. Nas correspondências amplas negativas, você informa ao Google uma palavra ampla. Como é que a gente identifica uma palavra de correspondência ampla? É como a gente escreve normalmente ela, com um sinal negativo, tá? A gente identifica as palavras-chave negativas com um sinal de menos à frente da palavra.
Então você informa ao Google: Google, eu tô informando aqui uma palavra que eu não quero que você considere para exibição do meu anúncio, e é isso. Então o Google não vai considerar a palavra para exibição dos seus anúncios a palavra que você informou a ele, tá? Como ampla. Ela pode considerar alguns termos para não exibição, como a gente viu aqui, curso de guitarra, mesmo sendo aula, entendeu? Tem que prestar muita atenção nas variações, tá? Eu vou especificar mais à frente e explicar um pouco mais a fundo, tá? Então é isso, você informa ao Google amplamente, tá? Quais são as palavras que você não quer que seja exibido. Agora, as correspondências de frase é um pouco mais um pouquinho diferente, e a gente identifica essas correspondências a partir das aspas, né? E ela funciona quando você informa ao Google que uma determinada palavra-chave tem que estar exatamente na mesma ordem, tá? No momento da pesquisa do usuário, os termos têm que estar na mesma ordem, tá? Para não ser exibidos dos anúncios, tá? Pode conter termos antes ou depois das palavras indicadas, como correspondência de frase, tá? Que mesmo se o usuário pesquisar os termos exatamente na mesma ordem, mas tendo termos depois, o Google vai considerar para não exibir, tá? Não tem problema nenhum. É basicamente isso, a gente identifica com as aspas, tá? As correspondências exatas negativas, ela é extremamente segmentada, então ela só vai funcionar quando o usuário pesquisar exatamente a palavra que você quer que seja negativada com correspondência exata, tá? E no nosso exemplo aqui, a única forma, a única vez que o seu anúncio não seria exibido seria aula de guitarra, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, né? Não sei se vocês já perceberam que as correspondências negativas, quanto mais específica você for, mais vezes os seus anúncios vão aparecer. A não ser que você negative, ponha na sua lista de palavras-chave negativa as outras palavras. Se não, você está abrindo precedência para o Google considerar para a exibição dos seus anúncios as outras palavras e os termos, tá? Pesquisados pelo usuário. Então, eu pessoalmente, eu só uso as palavras-chave de correspondência ampla negativa, tá? E algumas vezes as palavras de correspondência exata negativa. Por quê? Porque aqui, se você for perceber, a possibilidade de exibição do seu anúncio para palavras-chave que você não quer é muito maior. Então, tem termos aqui que eu posso botar como amplo e o Google vai considerar para não exibir, entendeu? Diferentemente das outras correspondências que são mais segmentadas e abrem um leque maior do Google considerar para exibição. Então, por exemplo, quando eu uso a correspondência exata negativa, por exemplo, sobre Google Ads, tá? Quando eu falo sobre o Google Ads, ela é muito ampla. Então, se eu botar o Google Ads como correspondência de palavra-chave relevante ampla, qualquer pesquisa do usuário que contiver Google Ads vai aparecer, mas eu não quero isso, então eu ponho como exata, tá? E somente quando o usuário pesquisar sobre algum assunto sobre como anunciar no Google Ads, vai aparecer para o usuário. Mas se o usuário pesquisar somente Google Ads, não vai aparecer
porque não é isso que eu quero que o usuário pesquise seja um pouco mais específico. Então, eu uso somente as amplas, tá? E às vezes a exata. Dificilmente, acho que eu nunca usei a palavra-chave de exatas negativas, correspondências de frase, desculpa. Se vocês quiserem experimentar, vocês podem usar, tá? Não tem problema nenhum, isso aqui é um teste, para saber se vai funcionar, você precisa testar. Eu testei, não funcionou muito, então eu só uso as palavras de correspondência ampla e às vezes as palavras-chave negativas exatas, tá? De correspondência exata e negativa. Beleza? Agora, como eu fiz com o primeiro vídeo sobre as palavras de palavras-chave relevantes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode incluir essas palavras-chave negativas dentro do Google Ads, como a gente pode montar uma lista de palavras-chave, tá? E como onde a gente pode encontrar essas palavras, beleza? Então, vamos aqui primeiro aqui, fontes, tá? Fonte de pesquisa de palavras-chave. Beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai ver as fontes. Onde encontrar, tá? Onde encontrar as palavras-chave. Segundo, deixa eu botar aqui, número 1, tá? Número 1. Número 2, como montar uma lista de palavras-chave negativas, tá? E o terceiro, como e onde incluir as palavras-chave negativas, tá? Então vamos primeiro encontrar, né, as fontes. Onde encontrar essas palavras-chave, tá? O que eu considero para encontrar essas palavras? No primeiro vídeo sobre palavras-chave relevantes, eu mostrei 3 maneiras de encontrar, mas eu vou mostrar para vocês quais são essas fontes. Primeiro, tá? Primeiro eu considero, tá, 3 fontes que você pode ter mais, você pode ter outras maneiras de encontrar, mas essas 3 me atendem muito bem, tá? Onde encontrar? Primeiro, próprio Google, tá? Próprio Google. Segundo, planejador de palavras-chave. E terceiro, um site chamado Answer the Public, tá? A gente vai ver agora. Primeiro a gente vai pesquisar aqui no próprio Google. Então vamos supor que a gente dá aula de violão, tá? Então a gente vem aqui, aula de violão. A gente vem aqui na barra, só vem aqui, aula de violão. A gente vê aqui, fala, a gente analisa, tá? Quais são as opções que aparecem aqui. Aula de violão online. Se você não dá aula de violão online, é interessante incluir como palavra-chave negativa o online. Então, aula de violão do Rio. Se você não for do Rio, você exclui a palavra Rio, RJ, Rio de Janeiro, tá? Aula de violão para iniciantes. Se você não der aula de violão para iniciantes, negative a palavra iniciante, tá? Aula de violão grátis. Se você não tiver
se você não der aula grátis de violão, você negativa a palavra grátis, tá? Então tem que prestar muita atenção nesses termos, tá? Para a palavra-chave negativa, eu não uso tanto esse, mas é importante vocês conhecerem também, tá? Se você não dá aula para iniciantes gospel, você negativa essas palavras, tá? Mas o que? Se você não dá aula passo a passo, você exclui também. Então, tem diversas possibilidades de palavras negativadas, tá? Outra possibilidade é na própria plataforma, tá? No planejador de palavras-chave. Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. No próprio Google, tá? Se você já tem uma conta, no Google Ads, é só você entrar na sua conta, vai aparecer. Normalmente, se você não tiver nenhuma conta, não vai aparecer isso aqui. Você vem aqui em ferramentas e configurações, tá? Vem aqui, vai aparecer diversas informações, mas a informação que a gente está procurando está aqui em planejamento, aqui planejador de palavras-chave, tá? Essas três fontes eu uso também para encontrar palavras-chave relevantes, mas também ajuda a encontrar palavras-chave que a gente não quer que o Google considere para a exibição dos nossos anúncios, tá? Então eu vou aqui, vem aqui, põe assim, aula de guitarra, como palavra-chave negativa, aula de guitarra. A gente vem aqui, pô, beleza, aperta ver resultados, tá? Aqui você vai ver diversas informações, mas a gente vai se concentrar mais aqui. Aqui são o nível de pesquisa, tá? O total de pesquisa, tanto o total e entre os smartphones, tá? Celular. E aqui você vai ver diversas possibilidades, várias ideias. Aqui primeiro o Google mostra pra gente a palavra que a gente indicou como palavra para pesquisar, né? E o Google dá várias ideias de palavras-chave além do que a gente informou. Então, se você dá aula de violão e você já tem alguma ideia de palavras para negativar, e você não dá, se você só der aula de violão e não dá aula de guitarra, bateria, outros tipos de instrumento, você precisa negativar. Então, essas fontes é importante considerar para ter mais ideias de negativação de palavras, tá? Então aqui, aula de guitarra, a gente está negativando aulas de guitarra. Então, aula de guitarra, aula de guitarra é importante, aula de guitarra online, aula de guitarra para iniciantes, professor de guitarra, então aula de violão particular, aula de... Você pode negativar se você der aula presencial somente. É importante, é interessante você negativar os outros estados, tá? Guitarra aula guitarra preço, aula de violão, não negativa, só guitarra, tá? Aula gratuita online, aula guitarra iniciante, aula de guitarra gospel e assim vai, tá? Então é uma excelente fonte, tá? De ideias, tanto para palavras-chave positivas, relevantes, tanto para as negativas, tá? A outra fonte seria o Answer the Public, que é um site que eu descobri a partir de uma live do Pedro Sobral. Para quem conhece, é um dos melhores gestores de tráfego, tanto no Google, tanto no Facebook, tanto no Instagram, tá? A partir de uma live dele, ele mostrou como é que funciona. Eu achei muito interessante, então eu comecei a usar e ela é muito boa. Então a gente entra aqui no site, aqui talvez já tenha aqui, Answer the Public, answerthepublic.com.br. Vocês podem usar, tá? Pode acessar, é de graça. Aperta o Enter e vai aparecer isso aqui. E como é que a gente pesquisa? Primeiro a gente tem que mudar a nossa língua, tá? Põe para português e põe aqui as palavras que você quer negativar. Exemplo, aula de guitarra. Você vem aqui, aperta Enter ou obter perguntas, tá? Vai aparecer para você. Aqui vai aparecer diversas informações. Se demorar muito, você vai lá e aperta o Refresh, ou F5, para poder
aparecer as sugestões, tá? Aqui apareceu sem nenhum problema. Então aqui vai aparecer dessa forma para você, não é o que a gente quer. Então você vem aqui, VC visualização, aperta em data, que vai aparecer em blocos e separados. Então aqui, tá? Ele mostra para você diversas possibilidades de pesquisa sobre guitarras. Mesma coisa aqui, muda para data. Vem aqui, vai botando para baixo, vê todas as possibilidades. Essa ferramenta, esse site, essa ferramenta é de extrema importância e é muito boa, tanto para pegar palavras-chave negativas, tanto para palavras-chave relevantes, tá? Então é o poder esse site, tá? Eu mostro também como a gente pode considerar esse site para palavras-chave relevantes no primeiro vídeo, tá? Então ela é extremamente importante para você pesquisar e montar sua lista de palavras-chave, tá? Então são essas três fontes que eu uso, tá? Eu botei aula de violão aqui, mas é aula de guitarra. São as palavras que a gente quer negativar. Até aqui, vamos lá. Guitarra. Então aqui você vê diversas formas de pesquisa onde você pode pegar essas ideias e negativar. Beleza? Agora que a gente viu as fontes, a gente vai montar uma lista de palavras-chave negativas. Beleza? Então como é que eu, Iago, faço isso? Eu faço isso em Excel, tá? Fica muito mais fácil para organizar o que vai ser realmente relevante para poder pôr nas minhas campanhas, tá? No primeiro vídeo sobre palavras-chave relevantes, eu mostrei como é que eu faço, tá? Como é que eu incluo todas as palavras, incluindo as correspondências, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para incluir as negativas, tá? Eu acabo sendo um pouco... eu gosto de ser organizado, então eu preciso de organização. Então, o primeiro momento para começar a criar uma lista de palavras-chave é você organizar no Excel. Eu faço isso, tá? Se você tiver alguma outra forma, legal, que te ajude, bacana. O que eu faço? Eu pego algumas ideias que eu já tenho, tá? De negativar. Por exemplo, a gente dá aula de violão. Então, eu já tenho aqui aula de, como palavra-chave negativa, aula de guitarra. Guitarra, beleza. Eu vou preenchendo, tá? Vou preenchendo. Vamos pegar vamos usar uma das nossas fontes de pesquisa. Primeiro vamos usar aqui o Answer the Public, tá? Aula de guitarra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá, aula de guitarra para iniciantes. É importante, se você não der aula de guitarra para iniciante, você vai lá, pega lá iniciante e inclui, tá? Se você só dá aula para adultos, você inclui. Outra coisa, iniciante para crianças, tá? Criança, como eu avisei a vocês, vocês têm que considerar variações, tá? Variações das palavras que você quer negativar, tipo criança. Então, crianças, você pode botar criança também, tá? Deixa eu tirar o S aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se você não dá aula gospel, bota aqui gospel, tá? Mas o que? Aula de guitarra, iniciantes, criança, gospel, grátis. Se você não dá aula
de graça, grátis, você põe grátis, põe variações de grátis, gratuita, gratuito, free, gratuitamente, gratuitamente, tá? Vou botar aqui aula de bateria, vamos botar aqui, para você voltar a fazer outra pesquisa. Vem aqui, nova pesquisa, vem aqui, muda de novo para português, aula de bateria. Deixa carregar. Você também pode pegar as ideias aqui no planejador de palavras-chave. Vamos ver aqui algumas palavras-chave que podem ajudar a gente. Particular, se você não der aula particular, você pode negativar como particular, tá? Particulares, pessoalmente, tá? Mas o que aqui? A gente vai voltar lá no ânsia de público, mas vamos ver aqui. Avançada. Se você der aula somente para pessoas com nível avançado, é importante ter como palavra-chave relevante. Aqui de crianças pode ser kids, tá? Kids. São variações que podem aparecer, o usuário pode usar como termo de pesquisa, tá? Beleza, a gente volta aqui para a aula de guitarra. Vamos dar um refresh aqui, só para ver se vai funcionar. Apareceu aqui. Vem aqui, data. Apareceu nada, que isso? Apareceu nada pra gente. Vamos mudar então vamos mudar. Aula de violino. Vamos tentar aqui de novo. Aula de violino. Deixa eu carregar. Por isso que é sempre bom ter mais de uma fonte de informação, tá? Nem sempre você vai conseguir encontrar todas as informações que você quer, tá? Isso que é importante ter. Então, a gente, aula de violino. Vem aqui em data, a gente vê aqui. Você não dá aula de violino, então, como dar aula de violino? Responde aqui. Aula de violino. Como dar aula de violino? Tá, como fazer aula de violino? Você pode excluir. Deixa eu ver aqui. Mais exemplos. Preposição, vamos ver aqui. Aula de violino para iniciantes. Aqui, aula de violino para iniciantes grátis. Você pode negativar também, tá? Acho que já tá bom. Só pra gente ilustrar, tá? É só uma ilustração. E para facilitar a minha vida, o que eu faço, tá? Para mostrar ao Google que a palavra-chave negativa que eu quero impor por lá vai ser negativa. Para facilitar a minha vida na hora de incluir já na minha campanha as palavras que eu quero negativar, eu encontrei uma fórmula, tá? Eu mostro como é que a gente pode fazer isso nas palavras-chave relevantes, mas também tem para palavras-chave negativas. Eu uso uma fórmula, tá? Que inclui o sinal de menos na palavra, no termo que você quer negativar. Então, é igual, concatenar
tá? Eu não sou nenhum expert em Excel não, tá, gente? Mas eu sempre procuro algo que facilite a minha vida. Concatenar, aí dá parêntese. O texto número 1, você tem que abrir uma aspa, tá? Essa aspa não é de frase, tá? Não é de correspondência de frase, é da própria fórmula, tá? Você põe sinal de menos, fecha aspas, ponto e vírgula. O texto 2 é a fórmula, é a célula que você quer considerar, tá? As palavras que você tem dentro dela. Então, fecha parêntese e aperta Enter. Então, a palavra-chave negativa apareceu para mim. Então, um sinal apareceu para mim na palavra que eu quero negativar, tá? Eu chego aqui, puxo para baixo e apareceu as palavras que eu quero negativar, tá? Se você tiver alguma outra forma de encontrar, de facilitar a inclusão de um sinal negativo, melhor do que botar manualmente, vocês podem informar para mim, tá? Vocês podem botar aí nos comentários. Por que eu faço isso, tá? Porque eu faço uma lista. Qual a importância de fazer uma lista de palavras-chave? É porque você vai perder tempo sim pesquisando todas as palavras negativas ou relevantes para a sua campanha, tá? Só que você vai perder tempo antes, só que você vai ganhar muito tempo depois, porque se você deixar para fazer a sua lista de palavras-chave e incluir na hora da sua campanha, você vai perder muito tempo, aí você vai perder o feeling das coisas. Então, é muito importante você fazer uma lista de palavras-chave antes, tá? Se planejar para quando você for montar sua campanha e incluir as palavras-chave, tanto as relevantes e as negativas, já só copiar e colar, entendeu? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui uma facilidade, tá? Somente usando as fórmulas, para você não perder tempo mais à frente na hora de criar suas campanhas, tá? Então aqui já está criada a nossa lista de palavras-chave negativas, tá? Nossa lista de palavras-chave que a gente pode incluir na nossa campanha, tá? Então a gente viu primeiro onde encontrar, a gente viu lá o próprio Google, planejador de palavras-chave e um site chamado Answer the Public, tá? Segundo, a gente viu como montar uma lista de palavras-chave negativa, tá? Deixa eu botar aqui. Então, montar no Excel, deixa eu botar aqui. Montar no Excel e usar a fórmula para incluir o sinal de menos nas palavras negativas, tá? Isso vai facilitar e muito a sua criação de campanha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês como vocês podem incluir as palavras-chave nas suas campanhas, tá? Não muda aqui. Tanto faz. Mas seguindo. Como é que a gente pode incluir, tá? Como que a gente inclui e como e onde a gente pode incluir essas palavras-chave negativas? Você entra, tá? Se você tiver uma campanha, você só vai conseguir incluir as palavras-chave negativas se você tiver alguma campanha já tá feita. Então você pode aqui, deixa eu pegar uma campanha que está finalizada aqui para mostrar para vocês. Você vai entrar na campanha, tá? Se você estiver fazendo uma campanha do zero para as palavras-chave relevantes, você pode incluir as palavras, tá? Para cada grupo de anúncio. Se você só vai conseguir incluir as palavras-chave negativas depois que você concluir a sua campanha. Aí assim você consegue incluir as palavras-chave negativas. Então você vai entrar numa campanha, tá? Você vai vir aqui, palavras-chave, palavra-chave, aí vai
vai aparecer para você algumas informações. Às vezes, dependendo do seu navegador, vai aparecer aqui em cima as informações. Mas o meu aparece aqui do lado. Tu vem aqui, palavras-chave negativa, tá? Aí vai aparecer, o meu tem vários. Mas a sua campanha, se for nova, não vai ter nada. Então você vai apertar aqui no sinal de mais, tá? Aí vai aparecer duas informações para você: adicionar palavras-chave negativas ou criar uma lista, tá? Ou usar uma lista de palavras-chave negativas. Esse usar lista de palavras-chave negativas é somente se você tiver uma lista já criada. Eu tenho uma lista aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar, tá? Para vocês adicionarem uma palavra-chave negativa, existem duas opções: adicionar a campanha, a nível campanha, ou adicionar a um grupo de anúncio. Eu tenho duas dicas para dar para vocês, tá? Dica número 1. Vamos lá, vou botar aqui. Dicas, tá? Número 1, tá? Dica número 1 que eu proponho para que vocês façam, tá? Para adicionar palavras-chave negativas a nível campanha, eu considero, tá? Eu considero as palavras-chave que são negativas, que são gerais, ou seja, que você informa ao Google, tá? Você informa ao Google que não é de maneira nenhuma para considerar para exibição dos seus anúncios em nenhum momento, tá? São palavras-chave negativas que você considera gerais, tipo grátis, gratuita, deixa eu ver aqui, particulares, gospel, criança, essas coisas. Então, se você observar, se você souber que a palavra-chave negativa que você quer negativar é muito ampla, você pode botar a nível campanha, tá? E quando eu uso palavra-chave negativa em grupos de anúncio? Quando eu tenho mais de um grupo de anúncio onde eu oferto produtos ou serviços diferentes, tá? O que é o grupo de anúncio? O grupo de anúncio, ele serve, uma das finalidades deles, ele serve para poder segmentar o que você está ofertando. Por exemplo, se você tiver um e-commerce, tá? Se você vende um iPhone, se você vende iPhones, né? Você pode segmentar, né? Você pode separar, tá? O tipo de oferta que você quer oferecer em grupos de anúncio. Por exemplo, você vende iPhone, então você pode oferecer em um grupo de anúncio iPhone 8, o iPhone 11 e o iPhone, acho que é XR, que é o mais novo agora, né? Você pode oferecer esses três tipos de produto em grupos de anúncios diferentes. Quando você negativar uma palavra-chave, é o ideal você considerar essas palavras-chave mais específicas, tá? Por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui para vocês. Bom, aqui, dica número 1, a nível campanha. Deixa eu só nível campanha. Vou botar aqui, considerar palavras, botar aqui, considerar para incluir, como palavras-chave negativas as palavras, tá redundante, mas só para vocês entenderem, as palavras que você considera como geral, tá? Ou seja, são palavras comuns, tá? São palavras comuns a todos os grupos de anúncio, tá? Anúncios que não serão considerados
considerados para exibição do anúncio. Exemplo, tá? Um exemplozinho. O grátis, gratuito, free. Se você não dá aula para iniciante, põe iniciante, tá? Vou botar aqui iniciante. Mas o que? Como é que a gente botou aqui? Particular. Deixa eu ver. E etc, tá? São palavras que você considera comuns, tá? A todos os grupos de anúncio, beleza? Agora, a nível grupos de anúncio, tá? Põe aqui, considerar a inclusão de palavras-chave negativas a grupos de anúncios específicos, tá? Considerar a inclusão de palavras-chave negativas, tá? A grupos de anúncios específicos onde você quer que o anúncio não seja exibido, tá? Por exemplo, vamos supor, vamos dar de nicho agora, vamos supor que você venda iPhone, tá? iPhone. Então, o ideal é você ter uma campanha, tá? Rodando. O ideal é você ter grupos de anúncio para cada tipo de iPhone que você venda. Então, vamos supor que você venda 3 tipos de iPhone: o 8, o 11 e o XR. Então, o grupo de anúncio número 1, tá? O grupo de anúncio número 1 seria iPhone 8, beleza? Então, exemplo de palavra-chave: palavra-chave relevante seria comprar iPhone 8, tá? Onde comprar iPhone 8, tá? São pesquisas mais específicas. Onde comprar iPhone 8, como comprar iPhone 8 e assim por diante, tá? E agora vem exemplos. Daqui exemplos de palavras-chave negativas. Exemplos de palavras-chave negativas. Tá, calma aí. Deixa eu botar aqui todos os grupos, todos os possíveis grupos de anúncio, tá? Grupo de anúncio 1.
iPhone, o grupo de anúncio 2, tá? Vai ser o iPhone 11, tá? Só pra gente ter noção do que a gente está oferecendo. E grupo de anúncio 2 é iPhone 11, e o grupo de anúncio 3 é o iPhone XR. XR, tá? Então, para o grupo de anúncio 1, que a gente está oferecendo o iPhone 8, palavras-chave relevantes que a gente poderia considerar para exibir nosso anúncio seria comprar iPhone 8, onde comprar iPhone 11, como comprar iPhone 8 e etc, tá? Então, exemplos de palavras-chave negativas poderia ser comprar iPhone, tá? iPhone 11, onde comprar, tá? iPhone XR. Você pode botar aqui, tipo, iPhone 6, iPhone 6S e os outros tipos de iPhone. Por que eu tô falando isso para vocês, tá? Porque você fazendo isso, principalmente você que tem um e-commerce, você fazendo essa segmentação, essa separação de inclusão de palavras-chave a nível campanha, tá? Que são as palavras-chave que você considera gerais, comuns para todos os grupos de anúncio, e incluindo, tá? E considerando palavras-chave para cada grupo grupo de anúncio, tá? Nível grupo de anúncio. Por que você faz isso? Porque você vai ser muito mais relevante. Por quê? Porque assim que o usuário pesquisar alguma informação atrás de um iPhone 8, tá? Se você tiver uma palavra-chave, se você tiver, né, considerar as palavras-chave relevantes como iPhone 8 e palavras-chave negativas, tá? Excluindo outros tipos de produtos de iPhone, o iPhone 11 XR, o seu anúncio vai ser muito mais relevante, entendeu? Então, se você não incluir, é uma dica que eu estou dando, se você não incluir palavras-chave negativas, tá, específicas para cada grupo de anúncio, a sua relevância vai ser muito baixa. Por quê? Se o usuário pesquisar sobre iPhone 11 e você não tiver palavras-chave negativas segmentada por grupo de anúncio, assim que o usuário pesquisar sobre o iPhone 11, provavelmente o seu anúncio sobre o iPhone 8 pode ser exibido, entendeu? Então você não vai ser relevante para o usuário. Então, assim, uma das formas de você ser segmentado, ter uma campanha extremamente segmentada, é você ter grupos de anúncios separados e considerar as palavras-chave negativas para serem inclusas, tanto a nível campanha como grupos de anúncio, palavras-chave bem específicas, principalmente para grupos de anúncio, tá? Então, como a gente viu aqui, tendo um grupo de anúncio sobre iPhone 8, você pode excluir, tá? Você pode negativar as palavras iPhone 11, iPhone XR, iPhone 6, iPhone S. Então, mesma coisa no grupo de anúncio 2 sobre iPhone 11. Grupo de anúncio 2, iPhone 11. Então, exemplos de palavras-chave relevantes. Vou botar as mesmas, só para a gente dar uma acelerada. Comprar iPhone 11, onde comprar iPhone 11, como comprar iPhone 11, tá? Agora, exemplos de palavras-chave negativas. Comprar iPhone 8, tá? Comprar iPhone XR, iPhone, iPhone 10, iPhone 6S, iPhone 8 Plus, se tiver, tá? 8 Plus. Então, vocês estão começando a entender? Porque
você sendo mais segmentado, mais específico, mais relevante você vai ser, entendeu? Então, pegando o exemplo do iPhone, do grupo de anúncio 3, iPhone XR, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma ideia. Grupo de anúncio 3, mesma coisa. Deixa eu copiar e colar tudo, aí a gente só muda. Exemplos de palavras-chave relevantes. Então, XR, como comprar iPhone XR, onde comprar iPhone XR, como comprar iPhone XR, tá? Exemplos de palavras-chave negativas: comprar iPhone 8, onde comprar iPhone 11, iPhone 6, iPhone 8, pode ser outras coisas. Então, você fazendo isso, você será muito mais segmentado. Então, aqui, tá? Uma forma que eu posso mostrar para vocês primeiro, vocês incluam, tá, palavras-chave gerais, as palavras que você considera comuns para todos dentro da campanha, tá? Você vai incluir essas palavras. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar e colar a sua lista. Você vai ver quais são as palavras comuns a cada uma delas. Você pode separar, tá? Você pode pegar palavra-chave negativa comuns, tá? A todo o grupo de anúncio, a toda a campanha. Então você pode separar na sua lista palavras-chave negativas comuns e palavras-chave negativas específicas. Então aqui, vamos supor que essas palavras-chave são todas comuns, tá? Você vem aqui, copia e cola e aperta salvar. Eu não vou salvar para não ter... Aqui é só para ilustração, tá? Após isso, tá? As suas palavras-chave vão aparecer aqui. Suas palavras-chave negativas vão aparecer aqui, tá? Para a campanha toda. Para você incluir palavras-chave a nível grupo de anúncio, você pode vir aqui, grupo de anúncio. Se você tiver vários grupos de anúncio, vai vir aqui, selecionar um grupo de anúncio e vai aparecer todos os seus grupos de anúncios, tá? Você pode escolher um a um. Vem aqui, inclui, aí vem de novo, aperta aqui de novo e vai incluindo. Pegou aqui outro grupo de anúncio, vai lá, copia e cola as palavras-chave que você quer que dentro desse grupo de anúncio específico não seja considerado para exibir os anúncios, tá? A outra maneira de você incluir palavras-chave dentro do grupo de anúncio, você vem aqui, grupos de anúncio, tá? Assim que você cria suas campanhas, os seus grupos de anúncio, vai aparecer isso aqui, vem grupo de anúncio, e vai aparecer os seus grupos de anúncio aqui nessa tela. Você pode entrar em cada uma delas, tá? Vem aqui, clica em cima do grupo de anúncio, vai aparecer suas palavras-chave. Vem aqui, ó, palavra-chave negativa. Vem aqui, vai no maisinho, tá? Se você já tiver uma lista de palavras-chave, é só vir aqui e incluir, ou então deixa aqui marcado. Então tu vem aqui, não precisa mudar nada aqui. Tu vê que nem tem nem a opção de alterar. Tu vem aqui, copia e cola e aperta salvar. Beleza? Então existem duas formas de você incluir as palavras-chave negativas, tá? Tanto de uma maneira direta como essa específica. Eu prefiro nessa aqui específica, porque eu tenho um controle maior, uma visão maior do que eu estou fazendo, tá? E a gente viu que a gente pode ser muito mais específico na hora de incluir as palavras-chave negativas, tá? Tanto a nível campanha, tanto a nível grupo de anúncio. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Tá. Uma dica importante. Tá? Eu não sei se eu comentei no primeiro vídeo sobre palavras-chave relevantes, tá? Mas, com relação às palavras-chave negativas, você não economize, bota aqui, não economize nas inclusões, tá? Nas escolhas e inclusões de palavras
palavras-chave negativas, tá? Palavras-chave negativas. Eu considero, um exemplo, é o que eu faço. Para cada palavra-chave relevante, eu incluo, tá? De 5 a 10 palavras-chave negativas. Por que eu faço isso? Porque existem variações, tá? Como a gente viu. Por exemplo, a palavra grátis. Se você incluir só a palavra grátis como negativa, se o usuário pesquisar gratuito, free, gratuita ou gratuito, a possibilidade é muito grande de seu anúncio aparecer se o usuário pesquisar. Então, por isso que você não precisa economizar, tá? Na inclusão das palavras-chave negativas da sua campanha, beleza? Então inclua bastante, tá? Mas preste atenção para não incluir palavras-chave negativas que sejam relevantes para o seu anúncio, senão você vai perder cliques, vai perder conversões, vai perder a oportunidade de vendas, tá? Uma outra dica que talvez eu não tenha falado no primeiro vídeo e que o Google indica, né? O Google indica que você inclua pelo menos de 10 a 30 palavras-chave relevantes ao seu anúncio. Relevante. Eu não levo muito ao pé da letra não, tá? Relevante. Eu tenho uma campanha que tem, sei lá, 40 palavras-chave. Por quê? Porque se você tiver 10 palavras-chave relevantes, tá? E você incluir as correspondências de frase ampla, modificada e exata, né? As correspondências de palavras-chave, você vai multiplicar essas palavras. Então eu não levo muito pé da letra não, tá? Mas também não exagere na quantidade de palavras-chave, porque na hora de otimizar você vai ter uma porrada de palavras-chave para poder analisar e você vai perder tempo muitas vezes, tá? Então escolha as palavras mais relevantes para vocês, tá? E também não economize nas palavras-chave negativas da sua campanha e preste atenção na hora de incluí-las, tá? Então é isso, galera. Acho que eu consegui passar tudo que eu queria para vocês sobre palavra-chave negativa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, que eu considero de extrema importância, muito importante saber, isso é um dos princípios básicos para você começar a anunciar no Google Ads. Então é muito importante compreender como é que funciona, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição, vocês podem comentar, vocês podem dar sugestão. Se eu falei alguma coisa, se eu considerei alguma coisa errada aqui, vocês podem falar comigo, sem nenhum problema, tá? Que a gente pode bater um papo. Se você não tiver afim de mandar um comentário, tá? Uma pergunta, se você não estiver confortável de mandar alguma pergunta, na descrição desse vídeo você pode mandar um direct, tá? No Instagram, que eu vou responder com o maior prazer, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirarem alguma dúvida que vocês já tinham, tá? Por isso que eu dividi a aula em duas, as palavras-chave relevantes e as negativas, que são assuntos, no final, são importantes, mas cada um tem um conceito diferente e um comportamento diferente, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço a todos.